Oi, família! Seja bem-vindo ao Café em Família. E hoje, na nossa mesa de café, nós teremos uma convidada super especial. Ela é muito importante. Ela é filha de Deus, mãe da Fernanda, mãe da Ana Flávia, sogra do Júnior. É uma excepcional mulher, diretora de uma escola de teologia, que inclusive até se formou nessa mesma escola, ministra de louvor e o mais importante, é minha esposa. Então, que bom você estar aqui com a gente no Café em Família. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui, é um prazer. Obrigada. Esse é um podcast do Café em Família, mas nós convidamos a você a seguir o Café em Família nas plataformas digitais, as plataformas de áudio, no YouTube, também nas redes sociais. Você vai conferir aí no link, nas descrições. Siga lá, compartilhe, se você for edificado, porque essa é a intenção, é o objetivo desse projeto, edificar você e a sua casa. E para isso, começando, nada melhor do que você falar um pouquinho de onde surgiu a ideia do podcast. Bom, a minha filha, Fernanda, há uns meses atrás, ela me apresentou nas plataformas de áudio, ela me apresentou o podcast. E eu ouvi alguns podcasts que ela me indicou, gostei, mas não dei sequência, não continuei ouvindo, e um mês atrás, mais ou menos, eu comecei a assistir os podcasts do Jesuscope, e pelo YouTube, né, através do canal do YouTube, e aí comecei a ouvir as histórias dos nossos irmãos, história de vida, história de conversão dos nossos irmãos que estão aí mais na mídia aí, né, mais em evidência, vamos dizer assim, na mídia, mas são os nossos irmãos em Cristo, e eu comecei a conhecer a história deles, a história de vida, a história de conversão, e isso foi muito edificante para mim. Eu fui muito edificada, fui muito incentivada, motivada a continuar na caminhada cristã, vendo como Deus estava trabalhando na vida deles, como trabalhou na vida deles e tem trabalhado. E aí, um dia eu falei, bom, eu vou mandar uma mensagem para o Douglas Gonçalves, vou falar assim, olha, eu tenho muita vontade, muito legal o que você está fazendo, gente aí da mídia, mas eu tenho vontade de conhecer a historinha ali, sabe, da irmã Rutinha, do irmão João, daquele irmãozinho ali, né, dos anônimos, chamados anônimos, né, e improváveis, né, até mesmo de ter aí uma evidência na mídia, mas eu queria também ouvir essas pessoas. Uau, que né? legal, que legal. Aí eu fiquei... eu pensei em mandar mensagem para o Douglas falando isso, e pensando nisso veio ao meu coração, por que você não faz isso? Oh. E aí, né, eu tive então o apoio do meu marido, você, o apoio, tive muito incentivo, né, você comprou a ideia e começou a investir nisso, sonhar junto. A Fernanda também, a nossa filha mais velha, né, nos incentivou bastante nisso, e aí aconteceu, né? Está acontecendo. Que legal. Esse legal. É o primeiro, né? Que bom, que benção. Esperamos que todos sejam edificados por esse projeto, porque a ideia é trazermos aqui, como a Rosiane falou, aquele anônimo, às vezes aquele improvável, para que possa compartilhar da sua história de vida, o seu testemunho, e com certeza nós somos muito impactados com isso. Que legal. Você aceita um café? Aceito, claro, tá cheirando. Esse café aqui, ele foi feito no método da prensa francesa, ou a French Press. É um café especial. Tá. Obrigada. E que você também está servido. Ixi, embaçou o óculos, né? É porque tá quente. Vou esperar um pouquinho, senão vou acabar queimando. Muito Rosiane, bom. Vamos lá. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de perguntar para você de onde você é, onde você nasceu, né? Até para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória.
Eu nasci em São Paulo, né? Hoje eu tenho 47 anos, então há 47 anos atrás, quase 48, né? Nasci em São Paulo, capital, e fui criada lá, né? Fiquei lá até os 17 anos de idade. Depois eu me mudei para cá. Olha só, e como foi sua infância, Rosiane? Sempre Então, foi lá em São Paulo? Você teve que viajar de uma cidade para outra? Como sempre foi? viajando muito. Até quando eu pego meu histórico escolar, né? Eu vejo às vezes assim, bem essa dinâmica de como foi, né, a minha infância. Eu morava lá, morava com os meus avós, mas sempre vinha para casa nas férias, ou então estudava 2, 3, às vezes 6 meses aqui, mas voltava para lá, ficava 1 ano, 2. Então eu posso dizer que a maior parte desse tempo foi em São Paulo, morando em São Paulo, estudando lá, com alguns períodos aqui com a minha mãe, né? Mas eu morava lá com a minha avó e meu avô. Ah, legal. Bom, você não compartilhou a respeito do seu pai, né? Você falou que você morava aqui, às vezes, com a sua mãe, ficava lá um tempo com a sua avó. Onde que seu pai estava neste momento? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Meu pai tinha a vida dele, né? Assim, mas não junto, né, com a gente, porque foi assim, quando eu nasci, meus pais se casaram, eu nasci e a gente ficou. Meu pai ficou casado com a minha mãe 1 ano, mais ou menos, e com 1 ano de idade eles se separaram. Então, a partir de 1 ano de idade, eu já fui morar com a minha avó e fiquei boa parte da infância mesmo, né, sem esse período escolar, lá com ela, morando com os meus avós. Então, meu pai, a gente não tinha muito contato, a gente teve contato poucas vezes nesse período que eu me lembre, né, quando criança talvez mais, mas que eu me lembre, assim, depois que eu tive uma consciência, foi muito pouco. Às vezes Seu eu ficava, relacionamento com ele era era... praticamente inexistente, né, a gente ficava até 2 anos sem se ver, sem se encontrar. Então, meu avô e a minha avó, os pais do meu pai, que tomaram mesmo a responsabilidade da criação. Você acredita que essa ausência do pai, de alguma maneira, impactou um pouco o seu relacionamento com Deus? Com certeza, impactou muito, porque sempre que eu pensava em Deus, eu pensava em alguém muito distante, muito impessoal, muito frio. Embora meu pai era muito carinhoso, o tempo que a gente estava junto, ele se demonstrava muito carinhoso, né? Mas assim, como eu não fui criada com ele, né? Eu não tive essa figura paterna do lado, né, direitinho, assim, eu realmente, quando pensava em Deus, eu pensava em alguém muito distante, alguém bem pessoal, né, até mesmo sem muito amor, sem muito carinho, sem muito cuidado, né, a gente acaba fazendo, né, associando dessa forma, mesmo inconscientemente, às vezes. Eu conheço a sua história, e eu sei que há alguns anos atrás você teve uma trombada com Deus, né? Mas na verdade eu acredito que no seu caso Deus te encontrou, né? Não foi você que encontrou Deus. Eu que estava perdida. E eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, um pouco da sua história de conversão, né? Como que foi esse processo? Como ele se deu? Então, assim que na infância, né, muito conturbada e tudo, depois na adolescência também muito conturbada, e eu assim, muitas inquietudes e muitas dúvidas, muito vazio, e aí eu tinha vontade, eu vou voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o casamento, porque a conversão se deu depois que eu me casei, né? Então, eu tinha, assim, uma inquietude, uma vontade de construir a minha família, construir o meu lar, construir a minha casa. Eu tinha uma sede, uma vontade, um anseio, um desejo por família muito grande. Então, eu era aquela agregada, né, na casa dos primos, né, e primas que tinham a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos ali. Eu era aquela pessoa que estava ali no meio e eu olhava a dinâmica familiar e eu era apaixonada.
com essa dinâmica, né, de família. Eu falei que eu não ia chorar, mas não adianta, né? Não. E eu era muito, assim, ligada com isso, com muito desejo, muito anseio disso, de família. Então, eu muito cedo eu queria casar, queria ter os meus filhos. E com 17 anos eu vim morar, então, aqui em Uberlândia, porque eu falei, vou ficar com a minha mãe agora, tomei essa decisão, falei, vou ficar em Uberlândia. Aqui em Uberlândia, eu estava já com 17 anos, né, quando eu tomei essa decisão, e aí fui estudar num colégio e conheci o meu marido. Quem é o meu marido, gente? Meu marido é ele. Conheci você, né, com 17 anos 17 ali na escola. Nos conhecemos. E aí a gente, então, começou um relacionamento, logo nós nos casamos, né? Mas eu confesso, assim, que nesse período, nesse tempo, eu pensava, o meu foco era em construir uma família, em ter uma casa e até mesmo sair da estrutura familiar, né, que eu vivia. Aí a gente começou, né, casamos, a Fernandinha, né, a nossa filha mais nova já estava encomendada, né, nós casamos. Casamos jovens, né? Casamos por quê? 19 novos, anos, né? 19 anos os dois, né, temos a mesma idade, então casamos e começamos aí uma história de vida, 2 crianças, para não dizer 3 crianças, né, com a Fernandinha, bem novinha ali, e aí nós começamos os conflitos, né? As dificuldades, os desacertos, porque eu era uma pessoa muito inconstante, com as emoções muito abaladas, por causa da falta de estrutura mesmo de infância, de família. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui acusando, né, nem julgando os meus pais ou os meus avós. Eu sou muito agradecida pelos meus avós que me acolheram, que cuidaram de mim, que me receberam na casa deles, né, e cuidaram de mim. Mas havia uma rebeldia dentro do meu coração, assim, um senso de abandono muito grande, uma tristeza, uma angústia que às vezes eu não sabia nem de onde vinha direito. E aí, quando a gente, então, começou, né, eu comecei essa vida, esse relacionamento, essa vida de casada, começaram muitos conflitos de relacionamento, de casal, de marido e mulher. E aí, um dia eu falei, bom, eu vou me separar. E logo em seguida, né, porque a gente tem a Fernanda, né, e logo um ano e meio depois nasceu a Ana Flávia, nossa filha mais nova. E aí, foi aí, né, você me perguntou sobre a conversão, então foi nesse momento, as duas muito novas, e eu decidi que eu queria me separar, que não estava dando certo, só que era algo que eu falava, não vai acontecer comigo. Sempre tive no meu coração, isso não pode acontecer comigo, porque os meus pais são separados, eu sei o que é fazer, né, vim de um lar assim, onde os pais se separam, e eu falei, eu não quero isso para mim, para minha casa, mas estava ficando insustentável. Muita imaturidade, né, estava ficando insustentável. Falei, não, então agora eu vou ter que me separar, não adianta, não estou aguentando mais isso. E fui para São Paulo e falei, vó. E aí, assim, né, eu queria até também comentar que a minha avó, né, é cristã há muitos anos, ela me falava de Jesus, me levava à igreja, me levava para os cultos, me levava para a escolinha ali, né, no Ministério Infantil, desde muito pequenininha. Inclusive, tive várias oportunidades de louvar o Senhor com 5 anos. Eu estou lembrando aqui das histórias, né? Que ela conta que me levava para quadrangular e falava, ela disse que falava assim, eu falava que queria cantar, e aí ela falava, não, então tá. E eu pegava o microfone e ia para trás do púlpito, só que aí ninguém me via, né? Porque eu ficava escondida lá atrás do púlpito, ficava só a voz lá, e eu cantava um corinho e tal. E aí eu fui criada nesse ambiente, né? Mas com 12 anos eu não quis mais e tudo. Mas então a minha avó, eu voltei um pouquinho, né, para contar que quando eu queria me separar, que eu fui para
para casa da minha avó. Eu não contei para ninguém, eu não falei para ninguém qual era a minha ideia, só falei que eu queria passar uns dias, né? Nem para você, né? Eu não compartilhei, mas falei, eu quero passar uns dias lá na minha avó, mas já estava com esse pensamento. Cheguei lá, uma prima que já era convertida também, ela falou assim, vamos orar num determinado momento lá. Ela falou assim, vamos orar? Vamos. Aí demos as mãos lá, começamos a orar e ela falou assim, essa prima, né, falou assim, Deus está mandando te dizer que o que você está pensando em fazer não é para fazer. E aí eu me lembro que eu até fiz assim, mas quem contou o que eu quero fazer? Eu não contei isso para ninguém, só eu sei o que eu quero fazer. E ela foi bem assim, enfática, disse, olha, Deus disse que não é para você fazer isso. Aí quando ela foi embora, minha avó me perguntou, eu falei, não, vó, eu quero me separar, eu já não estou aguentando mais, contei. Ela falou, não, filha, você não fez de tudo ainda. Eu falei, não, vó, já fiz de tudo. Ela falava, não, não fez. Você não fez de tudo e você precisa procurar uma igreja, você precisa, né? Ela falou meio que inverso, né? Porque ela já vinha falando de Deus para mim, de Jesus, mas eu sempre muito resistente, muito rebelde. Ela falou, você precisa frequentar uma igreja. Aí eu falei, não, vó, eu não quero e eu quero vir para cá e eu quero que a senhora me cuida das meninas para eu poder trabalhar. E era exatamente isso que a minha mãe tinha feito. E eu tinha falado que não ia fazer isso e eu me vi exatamente na mesma situação. E a minha avó fez algo que eu confesso que na época me chocou bastante. Eu fiquei até triste com ela, fiquei chateada com ela. Ela falou, filha, eu amo você, eu amo as suas filhas, você é sempre muito bem-vinda na minha casa, muito. Para passear, para vir passar um tempo, mas para morar, não. Você não casou para se separar. Deus tem um propósito na sua vida. Deus restaura casamento e Ele pode restaurar o seu casamento. Então, você não é bem-vinda aqui dessa forma. E aí eu peguei minha malinha, e voltei para Uberlândia, voltei para cá. Falei, bom, então agora como que eu vou fazer, né? Ela falou, não, daqui uma semana ou daqui a alguns dias, a avó só vai organizar algumas coisas aqui, eu vou para lá, eu vou passar uns dias lá, vou te ajudar a achar uma igreja. Falei, pronto, né? Então vamos. E aí foi exatamente isso que aconteceu, né? Ela me ajudou, veio mesmo, me ajudou a encontrar uma igreja e foi super engraçado porque ela saía a pé, né, no bairro. Eu até me emociono mesmo de falar isso porque ela perguntava na rua, ela perguntava nos estabelecimentos onde tem uma igreja e ela achou uma igreja do Evangelho Quadrangular pertinho de casa. Aí viu quais eram os dias de culto, me levou, me apresentou para o pastor, para as diaconisas, para os diáconos, olha, cuida da minha neta, toma conta dela, tá assim. E aí eu fui meio que obrigada, né, por causa da situação, mas fui. E ao procurar a solução para o meu casamento, eu encontrei o Salvador da minha vida. Meu Senhor, meu suficiente Salvador, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Fui atrás de uma restauração de casamento e encontrei a restauração da minha alma, da minha vida. Pude entregar a minha vida para Cristo ali, nesse período, né, nesse tempo. Bom, assim que foi a minha conversão. Que história. Eu gostaria de convidar você também a ir até o canal do YouTube e lá tem um vídeo nosso falando a respeito da nossa história de casamento. O objetivo aqui, nós não vamos entrar muito a fundo, né, a respeito do casamento em si, então nós temos um vídeo específico falando do nosso testemunho, mas eu quero voltar agora porque, então, a partir desse momento começou uma caminhada com esse Jesus. E eu gostaria que você dividisse com a gente um pouco de como foi essa caminhada.
porque você foi atrás de uma solução para um problema, mas acabou encontrando a solução de todos os seus problemas, né? Então, compartilha com a gente um pouco. Então, eu costumo falar que eu fui achando que o meu problema era o casamento. Eu descobri que não era só isso, que tinha muito mais, que eu tinha problemas mais profundos, que eu tinha questões internas muito mal resolvidas, que eu tinha coisas profundas que Deus queria tocar e queria tratar e queria me curar, trabalhar mesmo no meu coração, com um amor, um imenso amor dele pela minha vida, que eu não conhecia, porque eu era uma pessoa muito rebelde, como eu já falei aqui. Então, muita dificuldade de enxergar Deus, muita dificuldade de me entregar, muito resistente, né? Eu tinha muita resistência. Inclusive, quando eu comecei a frequentar os cultos na igreja, eu sentava lá no finalzinho e eu falava assim, qualquer coisa que me desagradar aqui, eu vou embora. Eu saio, eu vou embora. E eu ia, né, com as duas pequenas, né, com as duas meninas pequenas e com esse coração duro, com esse coração resistente. E muitas vezes não, no começo eu não entendia uma palavra que o pastor pregava. E o que te impactava? Os louvores. O período de louvor. Tudo que era ministrado. Chorar de novo, gente? Pode. Não, né? Pode não. Se eu começar, eu não paro. Tudo que era ministrado através das músicas do louvor, aquilo caía dentro de mim, aquilo entrava dentro de mim de uma forma. É como se, assim, uma dinamite. Caía lá dentro e parece que cada coisa ia encontrando seu lugar. Então, toda a história, toda a mensagem da cruz, daquilo que Deus fez, do plano, do propósito dele, quando era cantado, entrava dentro de mim. Então, até hoje eu tenho, assim, a palavra cantada, ela alcança um lugar onde a palavra falada não alcança. E ela entrava e começava a transformar e começava a mudar, os meus conceitos foram mudando, o meu entendimento sobre vida, sobre Deus ia mudando de uma forma extraordinária. Mas quando o pastor pegava no microfone e começava a pregar, aquilo já sumia, eu já não conseguia entender. Mas um dia, nesse processo, né, tanto ouvindo, aí chorava o tempo todo, durante o tempo no louvor eu chorava o tempo todo. Aí um dia, eu me lembro direitinho desse dia que o pastor começou a pregar e a palavra dele, a única que eu entendi desde então, foi assim. Tem pessoas que dizem que você não pode ler a Bíblia, você não consegue ler a Bíblia. Tem pessoas que insistem e afirmam que você não pode, não dá para você abrir a Bíblia e ler porque você não vai entender. E eu tinha... embora tenha visto a minha avó e tudo, né? Mas eu tinha isso muito dentro de mim, que outra pessoa precisava ler, interpretar para me explicar. Eu não tinha essa capacidade e o pastor estava falando exatamente isso. Você pode sim, as pessoas insistem em falar que não pode, mas pode. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e falar, Espírito Santo, me ajuda. Me socorre aqui, eu preciso entender, me revela essa palavra. Isso eu entendi ele falando. E quando eu entendi ele falando isso, eu fiz isso no mesmo dia. Eu cheguei em casa, procurei a sua Bíblia, toda riscadinha, sua Bíblia era toda, a gente perdeu ela, né? Foi mal. Nós perdemos ela. Espero que alguém tenha encontrado. E com certeza, né? E edificado. Mas eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a comer aquela Bíblia toda riscadinha. E aí, sim, então começou esse processo de conversão dentro de mim. Então, como que eu entendo o que aconteceu? Nós estamos caminhando num rumo, numa via de mão dupla, né? Eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender isso. Eu estou caminhando
Quando eu me encontro com Cristo, eu preciso fazer a conversão. Eu preciso voltar, porque eu estava caminhando para a perdição. Estava caminhando para um abismo. Mas quando eu encontrei com Cristo, eu comecei a voltar. E no processo de volta, eu comecei a ver toda a minha vida, toda a construção da minha história, coisa por coisa, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. E aí eu pude, então, olhar para o meu pai. E eu lembro que eu fazia essa oração muitas vezes. Me ajuda a ver o meu pai com os seus olhos. Com os meus olhos não está dando certo. Não está dando certo. Senhor, por favor, me ajuda a ver meu pai com os seus olhos. Me ajuda a ver a minha mãe com os seus olhos. Me ajuda a ver o meu marido com os seus olhos. A me ver com os seus olhos. O que eu faço? Eu me lembro de muitas vezes chegar diante de Deus e falar: o que eu faço com toda essa dor? O que eu faço com esse vazio? O que eu faço com tudo isso que eu vivi? O que eu faço com essa história? Então, como que eu oscilava? Eu oscilava entre autocomiseração, tadinha de mim, por que isso tudo aconteceu comigo? Sentava na calçada da vida e assim, por que isso tudo aconteceu comigo? Tadinha de mim. E ora eu estava rebelde, ora eu estava dando voador em todo mundo, dura, resistente, orgulhosa, soberba. Não, tá tudo certo, eu sou muito bem resolvida, não preciso de ninguém, muito autossuficiente. Então, eu oscilava nesses dois extremos. E esse processo de conversão, né, que você me perguntou como se deu um processo, então, a própria palavra diz, foi um processo. Não foi assim, da noite para o dia, foi um processo que eu fui entrando num equilíbrio, né? E eu costumo dizer que eu não fui me tornando melhor. Em algumas áreas, em algumas situações, sim, eu quero ser melhor. Quero ser melhor nisso, melhor naquilo, mas um dia eu entendi que eu não podia ansiar e não era para eu ansiar ser melhor. Eu precisava ser transformada. Eu precisava de transformação, porque a transformação, ela é firme, ela é consistente, ela é inabalável e ela permanece. E até você também sai daquela perspectiva de performance, né? Sim. Porque melhorar é para alcançar algo melhor. Parece que é sempre atrás de uma performance, né? Deus não está querendo ver a nossa performance, Ele está querendo ver realmente o nosso coração transformado, rendido, né? É verdade. E eu ouvindo você falar, algo interessante, né? Você, voltando lá atrás, você falou que aos 12 anos aconteceu algo que você desistiu de tudo, né? Eu creio que você falou um pouco sobre a vida, da história do seu pai, que não está mais aqui entre a gente, já faleceu. E até dentro do nosso casamento, né, tantas expectativas foram colocadas nas figuras, né, de alguém que exercia autoridade sobre a sua vida. Isso. Né? Uhum. E depois nessa sua conversão e nessa caminhada de volta, né, na verdade não de volta, mas rumo ao Pai, né, e deu para perceber nitidamente assim, como que você teve que confrontar essas questões, as expectativas que estavam nas pessoas, você precisava então de achar um lugar em Deus para que Ele realmente te suprisse e mostrasse que esses pais terrenos, essas pessoas que estavam aqui, elas são falhas, mas Ele não, né? Isso, exatamente. E eu lembro de você compartilhar isso comigo, foi algo assim poderoso na sua vida, né? Foi. É isso mesmo. Todas as expectativas eram nas pessoas, até porque quando a minha mãe às vezes falava assim, filha, estava muito rebelde, né? Muito assim, ela falava, filha, mas Deus, quando ela falava Deus, eu falava, Deus deixou o seu próprio filho morrer numa cruz, não fez nada, não livrou ele daquilo. Eu não entendo isso. Deus abandonou Jesus ali naquela cruz, porque era um sentimento muito forte em mim. Então, eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento, né? Tem um filme, né, que eu assisti, que diz assim, quando tudo que você vê é sua dor, você não consegue ver Deus. Então, tudo que eu via era minha dor, era só olhando para mim e para aquilo que eu não tinha, para tudo aquilo que eu tinha sido privada de ter, então eu não conseguia enxergar Deus.
as minhas expectativas eram em pessoas. E aí, quando eu casei, né, que foi meio que uma fuga também, né, quando a gente se casou, depositei toda a minha confiança em você, né? Aí você percebeu que eu também era falho. Todos nós somos, né? Então, mas assim, era uma pressão, né? Eu creio que durante muito tempo eu exerci uma pressão de ser o meu pai, né? Eu procurava um pai, porque na verdade eu creio que é tudo que todo mundo busca e todo mundo precisa. Essa paternidade, esse cuidado, esse carinho, esse amor. E aí eu procurei isso no meu pai, não achei. Procurei no meu avô, não achei. Procurei em você, depois, né, que são as figuras de autoridade, né? Depois procurei em você, não achei, mas não achei por quê? Era impossível. No nível que eu precisava e que eu queria, era impossível encontrar em pessoas esse amor, esse carinho. Aí eu descobri que era somente em Deus. Então, tem uma coisa muito interessante que eu estou lembrando aqui. Eu tive umas conversas muito doidas, né, com Deus, porque Jesus, a gente tem muita facilidade, às vezes, eu pelo menos, né, muita facilidade de me relacionar com Jesus, né? Quando eu fui entender, ele morreu numa cruz no meu lugar. Yes, é isso, é Jesus. Mas o Pai... Aí quando eu ia orar, que eu falava, Deus Pai, eu tenho que chamar Deus de Pai, aí travava tudo. Eu falava assim, Deus, o Senhor não pode me abandonar. Jesus não deixa o Senhor me abandonar. Porque às vezes eu ia orar e ia falar com Deus e ele simplesmente, para mim, ele simplesmente não estava lá, porque meu pai nunca esteve lá. E aí, desassociar isso foi um processo muito... aqui, né, falando em pouco tempo, né, foi um processo, mas foi árduo, foi dolorido, precisou de persistência. Né, É interessante que eu vejo você compartilhar isso, né? Quantas pessoas que passam por isso, né? Uma dificuldade de enxergar Deus como Deus Pai, de falar a palavra Pai. E essa distância que existe, muitas das vezes parece que é um abismo, né? E para você que está nos ouvindo e conhece de repente alguém que talvez tenha uma história semelhante, mas ainda não conseguiu encontrar esse pai que coloca as coisas no trilho, não conseguiu encontrar esse pai que realmente abraça, que ama, que não falha, né? Então, compartilha, vai lá no nosso canal, né? Compartilha esse vídeo, né, com essas pessoas. Quanto mais você compartilhar, essas pessoas serão edificadas e o Deus Pai poderá alcançar um espaço no coração dessas pessoas, né? E, bom, enfim, Zé, nós conhecemos um pouco da sua trajetória de vida, né? Conhecemos um pouco, mas de toda a sua caminhada com Cristo, porque já se vai aí praticamente 25 anos, né? 25, 26 anos de caminhada. Fazem 26 anos. De caminhada com Cristo. Qual o momento que você acredita que foi um momento assim chave para uma transformação assim profunda na sua vida em que você pode de repente deixar para os nossos ouvintes como uma mensagem de que assim vale a pena, né? Vale a pena seguir esse Deus maravilhoso que enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, né? Que momento foi esse? Foi um momento em que eu participei de um grupo de processo, né, de cura. Deus usa, né? Deus usa as ferramentas, né? Ele usa várias coisas, usa pessoas, usa circunstâncias, ele usa, às vezes, alguns cursos, seminários, né? Deus está sempre dando um primeiro passo na nossa direção o tempo todo. Né? O tempo todo ele está dizendo, vem, eu te acolho, sempre ele sendo proativo, né? E às vezes a gente acha que é a gente que faz isso, né? Mas não é, eu descobri que não é. Deus está de olho em nós e Deus quer trazer mudança e quer trazer transformação e ele sempre dá o primeiro passo em todo o tempo. Qual que é a grande sacada? A gente responder a isso.
quando vierem as oportunidades, a gente responder. Então, nessa situação específica que eu me vi, eu já tinha um tempinho de convertida, agora eu não vou lembrar quanto tempo, mas já tinha uma caminhada, mas eu ainda sentia o meu coração duro, meu coração resistente, meu coração muito ferido ainda, né? E aí, nesse seminário, né, que eu falei, nesse grupo, né, de processo, ele falou meu coração, né, na condução da oração, não foi ninguém que me disse, ele trouxe o versículo em Ezequiel 36, 26, que diz assim: eu te darei um novo coração e eu porei dentro de vós o Espírito, e eu vou transformar o seu coração de pedra num coração de carne. Esse dia foi um marco na minha vida, porque eu senti isso mesmo, porque eu já senti essa resistência, mas quando veio essa palavra de que Deus ia fazer isso, foi como se eu pudesse fazer como eu fiz aqui agora, encostar na cadeira e descansar. Eu desarmei, estava numa postura armada ainda com muitas coisas, eu desarmei. E eu pude descansar nessa promessa que Deus tinha feito, que ia fazer, e eu pude ver Ele fazendo passo a passo. Eu pude ver Ele transformando, mudando meu coração, me ajudando a perdoar o meu pai, enxergar meu pai de outra forma, né? A perdoar também a minha mãe, a olhar para eles e enxergá-los como o Senhor enxerga. Isso fez toda a diferença. Como é bom, como é gostoso você orar uma coisa e você ver aquilo acontecendo. E eu me agarrei nessa promessa de que Deus ia mudar o meu coração, que eu ia ter um coração novo e um espírito novo. E esse espírito que está lá, a palavra, ela não é com letra maiúscula, não é ainda o Espírito Santo, mas é o meu espírito. É como se ele dissesse assim: eu vou colocar uma forma de ver as coisas, um espírito novo aí, renovado, entregue, aberto, maleável. E aí eu pude ver, então, essa transformação, né? Mas, assim, foi um marco, né? Você me perguntou de uma situação, então essa foi uma situação interessante que você falando, né, uma outra qualidade, né, dessa transformação que Deus trouxe para a sua vida, que eu presenciei muito, é a maneira com que você é intensa nas coisas de Deus. Você nunca faz uma coisa mais ou menos, sempre foi muito intensa. Intensa na época que você logo conheceu esse Jesus e começou a ler a palavra de Deus, você parece que queria, não era comer a palavra, você queria beber ela o tempo todo. Eu chegava no horário do almoço, eu não entendendo muito o que estava acontecendo, você estava lá fritando bife, mas estava lendo a palavra. Chegava à noite, cadê as meninas? Elas estavam lá ainda por fazer alguma coisa, na hora que eu olhava para você, você estava lá mergulhado na palavra, porque você foi muito intensa, desde o início, né? E intensa também na maneira com que você faz as coisas, porque eu me recordo, porque todas essas formações que você teve na sua vida foi bem depois de casada, né? Ou seja, você formou em administração, depois fez curso de teologia uma vez pela Exults, depois fez o curso de teologia pelo IFC. Hoje você está como diretora, né, da escola aqui no Polo de Uberlândia. Tudo muito intenso. Mas uma frase que você sempre falou e que me chama muito a atenção, isso ficou gravado para mim. Nós não somos obrigados a pegar nada, mas tudo que você pega, faça com coração, com intensidade, não desista, né? Faça até o fim. E eu vejo essa luta, e isso, de certa forma, é uma inspiração para nós aqui, na nossa família, né? E isso é algo que eu gostaria de dividir com quem está nos ouvindo, né? Mas, se você pudesse dar um recado, um conselho para todos esses que estão aqui com a gente no Café em Família, que recado, que conselho você daria a respeito desse Deus maravilhoso que nós conhecemos?
Muito boa pergunta, porque você me dá a oportunidade, né, de falar, de testificar, de ser testemunha, né, daquilo que Deus é. Ele não só faz, mas Ele é. E Ele é Pai. E eu descobri nessa caminhada o que é ser pai. Como é a gente ter um pai? E eu descobri isso da melhor... Tive, né, várias situações difíceis, mas quando essa ficha caiu, e quem vai estar nos ouvindo talvez não entenda o que é uma ficha cair, né, porque não é da época do orelhão. É verdade. E aí eu estou sendo antiga aqui, né, já contei minha idade, mas quando caiu no meu coração esse entendimento de quem é Deus Pai, tudo ficou diferente. Toda a perspectiva de vida, de forma de ver a vida, de forma de ver as pessoas mudou. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo já tiveram uma oportunidade de entregar, de se desarmar e de se entregar para Deus. Não tem outra forma de se entregar para Deus, não há outra forma a não ser se entregar a Jesus. Reconhecer que Jesus é aquele que, se eu quiser ir até Deus, eu preciso ir até Jesus. Então, o conselho ou a dica, né, que foi a sua pergunta, o que eu poderia dizer? Desarma. Desarma. Uma posição de uma pessoa que... Sabe quando você é assaltado? Eu nunca fui assaltada, mas... quando você levanta, que chega alguém e fala assim, perdeu, você perdeu. Qual que é a posição? Estou aqui com as minhas mãos, né, levantadas aqui. Qual que é a posição de quem perdeu? Eu tô rendida, né? Eu não tenho reação, eu não posso reagir. Afinal de contas, tem uma arma apontada para mim. Passa tudo, né? Pode levar tudo. Aí você de levanta mim, né? as mãos e fala, tudo bem, eu me rendo. Pode fazer o que você quiser, pode fazer o que for preciso, pode fazer o que for necessário. Então, se eu posso dar um conselho, né, uma dica, desarma. Vai conhecer, né? Eu perdi muito tempo sendo resistente, então deixa Deus te encontrar. Deixa Jesus te encontrar. Eu quero te falar que você está perdido, não tem jeito. Não tem outra forma de você voltar para o prumo, de você conhecer a Deus, a não ser se rendendo à obra da cruz, se rendendo ao que Jesus fez. Então, ao você se render, se entregar, você vai experimentar o melhor de Deus nessa terra. Legal, que legal. E tem o melhor de Deus nessa terra, e tem o melhor de Deus que a gente, né, costuma falar, não é só, o melhor de Deus não é só nessa terra. É sim, o melhor de Deus é Jesus, e Ele já veio, já fez tudo que precisava fazer. A gente só não vive porque a gente resiste. É verdade. Então, baixa a guarda aí, deixa Deus te amar através de Jesus. Vale a pena demais. Gente, pude criar as minhas filhas num ambiente familiar, com o marido, né? Depois você vai ver lá o nosso testemunho lá aqui, né, no canal do Café em Família, mas você vai ver parte do nosso testemunho, tem lá uns 20 minutinhos que fala do nosso testemunho pessoal, né, do nosso relacionamento, mas tem muita história. O que eu queria só mencionar isso e também dizer que nós criamos as nossas duas filhas, né, bem estabelecido, firmado, não perfeito, não sem lutas, sem muitas dificuldades, mas nós criamos essas meninas no ambiente familiar, ou seja, tudo que eu sonhei, que eu queria, aconteceu e tem acontecido. E eu olho para trás e falo, era improvável, Senhor, o Senhor é demais, porque se tinha uma coisa improvável, era isso. E aconteceu e está acontecendo. O melhor tem sim o melhor de Deus nessa terra. Para nós é viver todo o plano e todo o propósito de Deus que a gente nem conhece, a gente resiste, né, em conhecer, em aceitar, em viver. É isso. É interessante que você fala dos improváveis. Deus estabelece uma prova
E esses improváveis, ao passar por essa prova que é Cristo, encontram o melhor. E por isso que ele passa a ser alguém em Cristo, passa a ser alguém em Deus, onde muda toda a história, como você compartilhou, a sua história mudou completamente. Mudou. Né? E que bênção, que café maravilhoso que nós tivemos aqui. Né? Eu quero te agradecer demais por ter compartilhado a sua história, compartilhado um pouco do seu coração para quem está nos ouvindo. Se essa história te edificou, se essa história, né, de alguma maneira assim, tocou o seu coração, siga a gente lá nas redes sociais, se inscreva lá no Instagram, compartilha esse vídeo com quem você ama, com quem você sabe que essa história também pode edificar. Eu quero agradecer você que esteve com a gente aqui até agora. Muito obrigado, tomando o nosso café, o café aqui na nossa mesa, no projeto Café em Família. Muito obrigado. Obrigado, meu amor. Que bênção ouvir você e seu coração. Conhecer cada vez mais você é maravilhoso. Deus abençoe. Deus abençoe você. Muito bom, obrigada. Tchau, família. Um beijo no seu coração.